Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, sexta-feira, dia 15, o Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 19, do 3 ao 13. Esse Evangelho de hoje ele é bastante polêmico por dois motivos. Porque Jesus fala sobre o divórcio, não que exista divórcio, mas Jesus fala porque foi permitido divorciar-se de sua mulher segundo a lei de Moisés, e também fala sobre o celibato, que muitos vão dizer que o celibato não existe, que a Igreja Católica inventou a proibição para os padres não casarem. Mas vamos lá, o Evangelho diz o seguinte, Mateus 19, do 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar, então fazer aqui uma cilada com Jesus. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca leste que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: Então, por que é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Então veja, Jesus vai dizer no versículo 6 que quando um homem e uma mulher se unem em casamento, eles já não são mais dois, mas apenas um. De modo que, versículo 6, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, o que Deus uniu, o homem não tem poder de separar. Independente qual seja o homem, se seja eu que me uni à minha esposa e agora eu quero me separar. Aí eles vão dizer que Jesus diz que a mulher e o marido podem se separar se for em caso de adultério. Só que a palavra adultério que existe lá não se trata da adulteração no sentido da traição conjugal, mas da adulteração da natureza do matrimônio, ou seja, matrimônio falso. Se você ler São Mateus no capítulo 5, versículo 31 e 32, veja o que Jesus vai dizer. Vamos ler do 30, né? Versículo 30, Mateus 5, 30. 31, melhor dizendo. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, Jesus falando, todo aquele que rejeitar sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. Aí quando fala, a não ser que se trate de matrimônio falso, na maioria das Bíblias protestantes vai estar assim, a não ser que se trate de adultério, que é a adulteração do matrimônio. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. Ouviste ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Ou seja,
Lá em São Lucas, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, verso 18, vai dizer assim: portanto, quem se divorciar de sua esposa e se casar com outra mulher, pratica adultério. E quem se casar com a mulher divorciada, também pratica adultério. E logo, por esse motivo, eles vão dizer que Jesus deu uma cláusula que permite o divórcio, que é em caso de um dos cônjuges adulterar. Quando, na verdade, Jesus já começa respondendo esta pergunta dos fariseus a respeito do divórcio. A partir do versículo 4, Jesus chama eles para qual é a intenção do Pai desde o início. Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Como é que eu, sendo um só, posso me separar de mim mesmo? Só da morte. Quando eu morro, a minha alma se separa do meu corpo. Só a morte pode permitir um divórcio, entre aspas, entre mim mesmo, entre a minha carne e a minha alma espiritual. Por isso, quando nós, na Igreja Católica, vamos casar, nós fazemos um juramento, prometer ser fiel até que a morte nos separe. Porque só a morte pode separar. E é isso que São Paulo vai deixar muito claro na carta aos Romanos. Na carta aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 2, São Paulo está fazendo uma comparação, mas ele está usando aqui a lei do matrimônio, as cláusulas do matrimônio. E vai dizer, veja, carta aos Romanos, capítulo 7, verso 2. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido ou ligada ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto vive o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei, de maneira que sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem. E aí você também pode ver primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 1 Coríntios 15, versículo 39. 1 Coríntios 15, versículo 39. 1 Coríntios 7, melhor dizendo, versículo 39, São Paulo diz assim: a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se morrer o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então aqui nós podemos ver claramente, nitidamente, que o casamento é indissolúvel e ninguém pode negar isso. E quando Jesus falou que era permitido o divórcio em caso de adultério, ele estava falando em caso de matrimônio falso, em caso de união matrimonial que aconteceu fora daquilo que é o plano de Deus, que é o projeto de Deus. E existem inúmeras cláusulas, existem inúmeros motivos que podem causar um matrimônio falso, e eu já falei disso em outros vídeos. E no finalzinho do evangelho de hoje, Jesus vai falar no versículo 12, respondendo à indagação de Pedro, que vai dizer, os discípulos disseram a Jesus, melhor dizendo, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Aí Jesus responde, nem todos são capazes de compreender. Por exemplo, os protestantes eles não compreendem por que os padres fazem voto de celibato, e como também as freiras e outros religiosos, e também alguns leigos católicos. Aí Jesus diz, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem
é concedido pelo próprio Deus, é uma graça de Deus, dar a entender o dom que é o celibato. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram, que são os eunucos, que eram castrados, né, pelos seus reis. Outros ainda que se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. E aí Jesus diz, quem puder entender, entenda. Então nem todo mundo pode entender. O celibato é um dom, o matrimônio é indissolúvel e as Escrituras provam isso, como Jesus também afirma, né? Quem deixar sua mulher, a não ser em caso de matrimônio falso, e casar com outra mulher, comete adultério. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Peçamos ao Senhor a graça de compreender as Escrituras e de sermos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.